tempo de amadurecimento, um tempo de avanço, mas para isso o Senhor quer mexer hoje aqui na base. Todo mundo aqui sabe o quanto a base é importante. Por exemplo, a infância. Se a gente tem uma infância toda errada, se a gente tem uma infância toda cheia de traumas, a gente vai ter um adulto todo errado, a gente vai ter um adulto todo problemático. Mas quando a gente tem uma base boa, a gente tem um adulto saudável. Quer conhecer alguém de verdade? Olha lá na base, onde essa pessoa mora, onde ela vive. Você vê uma pessoa muito generosa, quer saber se ela é generosa de verdade? Vai lá na base. Como essa pessoa é com a esposa, ou com o marido e com os filhos. É na base que a gente descobre se é de verdade ou não é. Você vê uma pessoa muito amorosa, quer descobrir se ela é amorosa de verdade? Vai na base. Olha como essa pessoa trata os filhos, o cônjuge, os vizinhos. A base mostra pra gente aquilo que os periféricos às vezes conseguem mudar. O nosso Deus é um Deus que se importa que nós cresçamos desde a base. Ele se importa que a gente cresça primeiro para baixo, para depois crescer para cima. Assim como a natureza nos ensina, uma árvore que tem muita longevidade, que vive milênios, que é a oliveira, ela vive milênios porque ela tem mais de 20 metros de profundidade primeiro. Antes da oliveira começar a dar aquelas azeitoninhas bonitas, ela passa muitos e muitos e muitos anos crescendo raiz para baixo. E porque a raiz dela é tão profunda, ela é capaz de beber água de um solo mais profundo e ela vive num deserto onde você nem vê água. O Senhor quer que a gente seja crente desse calibre. Crente com base alicerçada e forte. E hoje Ele tem restauração, renovo, cura, comunhão para as nossas bases aqui. Eu quero te convidar a abrir comigo a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3. Antes de ler o capítulo 3 inteiro, nós vamos orar, amém? Pai Santo, nós estamos na sua presença como filhos amados que somos do Senhor, comprados pelo sangue caro de Jesus na cruz. E estamos aqui, Senhor, querendo ouvir a sua voz, não voz de pessoas, não voz de homens, mas a voz do Todo-Poderoso, porque a sua voz tem poder para nos restaurar, nos curar, nos libertar, nos levantar, nos dar força, nos edificar. A tua voz tem poder, a sua voz ressuscita defunto, a sua voz faz a tempestade parar, a sua voz é obedecida até pelo mar. Os anjos ouvem a sua voz e obedecem, os demônios tremem diante da sua voz. E nós que somos feitos à sua imagem e semelhança, estamos aqui querendo nada mais, nada menos do que a sua voz. Eu espero que o Senhor encontre, Senhor, aqui no nosso meio, corações que sejam como terra fértil, capaz de acolher a sua palavra com a semente, regar essa semente e assistir essa semente crescer e dar fruto para a glória do seu santo nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 3. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. E certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, nesses dias em que a voz do Senhor já era rara, Deus não falava, ninguém tinha visão, o sacerdote Eli, que é um sumo sacerdote, estava ficando cego. Fisicamente, ele não conseguia mais enxergar. Também Samuel estava deitado no lugar de costume. Ele estava deitado. Também Samuel estava deitado lá no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, a presença de Deus. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino.
Samuel, Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui. E correu lá para o quarto de Eli e disse, eis-me aqui, o senhor me chamou? Aí o Eli respondeu, não, vai deitar. Chamei não, Samuel. Ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar, Samuel. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, porque o Senhor me chamou. E ele respondeu, meu filho, eu não te chamei, vai deitar. Mas Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Samuel não tinha ainda tido um encontro com Deus desse nível aqui. E o Senhor chamou Samuel então pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, eis-me aqui, porque o Senhor me chamou. Agora ele entendeu que era Deus que estava chamando Samuel e disse, é o Senhor quem te chama, vai deitar, e se alguém te chamar, diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel então foi para o lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve e chamou mais outras vezes, Samuel, Samuel. E ele respondeu, fala, Senhor, porque o seu servo ouve. E o Senhor disse para Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa tal aqui em Israel, que todos que ouvirem vão ficar com os ouvidos tinindo. Naquele dia eu vou fazer contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que eu julgarei a casa dele para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, eu jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com ofertas de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu os portões da casa do Senhor, mas ele estava com medo de relatar a visão para Eli. Estava com medo de entregar o recado de Deus. Aí Eli chamou Samuel. Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Aí o Eli disse, o que foi que o Senhor te falou? Não me esconde nada. Que faça o que Deus bem quiser se você me esconder alguma coisa do que ele te falou. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada, e disse, ele é o Senhor. Então, depois que Samuel entregou o recado inteiro, Deus disse para Samuel, ele é o Senhor, então que ele faça como ele achar melhor. Samuel crescia, estava com ele, e não deixou que nenhuma das suas palavras caísse por terra. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Até aqui, amém? Primeira coisa, meus irmãos, é importante a gente entender o que estava acontecendo aqui, qual é o pano de fundo. Essa família é uma família sacerdotal, é uma família que cuidava do templo, que tinha as obrigações ali do templo. O Eli, o pai, ele é o sumo sacerdote, aquele que tem a ordem de autoridade maior naquela casa. A palavra dele ali dentro, depois de Deus, é a que todo mundo tem que obedecer. Ele que tinha autoridade, ele que é o sumo sacerdote que entra atrás do véu. E os filhos dele, o Ofni e Finéias, eram sacerdotes que recebiam os animais, faziam o sacrifício, cuidavam do culto no Antigo Testamento. E aí, era a ordem de Deus que as pessoas que trouxessem um animal para cultuar a Deus ali e expiar os pecados, o que eles faziam? O sacerdote cortava as partes desses animais e enfiava o garfo na carne. A carne que ele enfiasse o garfo, o pedaço que ele pegasse, era para ele, para o sacerdote, para a família sacerdotal. Mas ele deveria fazer isso antes de queimar a carne. Desculpa. Depois de queimar a carne. Por quê? Porque a parte mais nobre da carne era a gordura. E essa parte, a gordura, deveria ser dedicada a Deus. Então, primeiro queimavam as carnes, a gordura, que era a parte mais nobre, era queimada e como se fosse entregue, como a primícia, como o melhor de tudo da oferta, para Deus. O que eles faziam? Eles enfiavam o garfo na carne crua e pegavam para eles, com gordura e tudo. E isso está no capítulo anterior, tá? E aí as pessoas que tinham levado a carne, se elas falassem para eles assim, não, sacerdote, não pode fazer isso. Essa carne aí tem que esperar. Eles tomavam a carne da pessoa à força. Além de fazer isso, eles
se relacionavam sexualmente com as mulheres que iam levar a adoração. Eles tinham relação sexual com as pessoas com as mulheres que iam levar a oferta para Deus. Ou seja, eles estavam levando ali o altar de Deus de uma maneira que não era para eles fazerem. E o sacerdote Eli, ele não fazia nada disso, igual os filhos faziam. Ele não fazia isso. Mas apesar dele não fazer, ele tinha autoridade para retirar os filhos da função, de impedir os filhos de ficar ali trabalhando como sacerdote. E ele tinha autoridade para disciplinar os filhos, mas ele não fez. No capítulo anterior, vai mostrar que ele até foi dar uma bronca nos filhos. Ele chega nos filhos e diz assim, olha, não façam isso que vocês estão fazendo. Todo mundo, a fama de vocês está correndo por aí, que vocês estão pecando contra o altar do Senhor. Se vocês pecam contra os outros, Deus advoga em favor de vocês. Mas se vocês pecam contra Deus, quem vai defender vocês? Não faça isso. E acabou aí a conversa. Eles continuaram fazendo, o sacerdote Eli acabou nisso aí, não repreendeu. E aí a gente vai ver que a omissão de Eli é tão grave quanto a atitude dos filhos. Então erra quem faz e quem está vendo e não corrige, não afasta, não confronta. E a gente vê isso aqui acontecendo. Esse é o cenário da história. Agora, o que é importante a gente entender? O que é o altar no Antigo Testamento? Que é diferente do Novo. A gente já vai chegar no Novo. Qual é a função do altar no Antigo Testamento? O altar era um lugar de reconciliação. Então, quem estava com a comunhão ali afetada, afastado de Deus, ali no altar era um lugar de reconciliação. O altar era um lugar de perdão. Quem está com pecado, vai lá e confessa o pecado, leva o animal, e ali tem expiação de pecado. E o altar também era lugar de comunhão com Deus. Resumindo, gente, o altar no Antigo Testamento é o encontro do sagrado com o profano. É quando o pecador está se encontrando com a santidade de Deus. O que é isso? Isso é o culto. Isso é o culto. É o culto a Deus. Então, ali tem perdão, ali tem reconciliação e ali tem comunhão. Esse é o culto. Então, o que os filhos de Eli estavam fazendo, e Eli embarcou nessa também, era o quê? Estavam levando o culto a Deus de qualquer maneira. Estavam banalizando o culto. Estavam banalizando algo que é importante para Deus. E como Eli, ele é o líder, o sumo sacerdote, então é com ele que Deus vai falar. Apesar da podridão ali, o erro está vindo dos filhos, mas é ele que é o responsável, então é com ele que Deus vai falar. Como que Deus fala com Eli? Antes desse texto de Samuel. Primeiro, Deus manda um profeta. E aí tem um capítulo quase inteiro desse profeta falando com ele. Eli, você está vendo o que seus filhos estão fazendo e você não está corrigindo. O culto do Senhor está sendo tratado assim. Deus está mandando falar para você, Eli, por que você está honrando mais os seus filhos do que ele? Então, primeiro Deus fala com ele através de um profeta. E ele ignora o profeta. Depois, Deus vai levantar o Samuelzinho, uma criança. E vai falar através de uma criança, uma coisa assim bem sobrenatural, para ele ver mesmo que Deus está falando. E aí a criança levanta e fala, Eli, Deus te falou, e conta tudo para Eli, o que Deus falou. E agora a gente vai ver Eli dando uma resposta também bem meia boca para Deus. Ele fala assim, ele é Deus, faz o que ele quiser. A profecia que foi entregue para ele, a palavra que foi entregue para ele vai morrer seus filhos, a sua descendência inteira de sacerdote nunca mais vai ter vida longa, eles vão morrer tudo na juventude. Você vai morrer. Ou seja, a sua vida está em jogo, a sua família está em jogo. E o povo, os crentes da época, a congregação está em jogo. Quando Eli fala assim, tá bom, faz o que ele quiser, ele está dizendo que ele já não se importa mais nem com a vida dele, nem com a dos filhos, nem com a do povo. Ele já está meio desanimado, assim, sabe, de se importar com as pessoas. E ele não faz nada. E é muito interessante que bem nessa parte, a Bíblia fala que ele está ficando cego. Então a gente vê que a cegueira física de Eli vem
confirmando uma cegueira espiritual. Ele já está cego espiritualmente. Ele já se perdeu no altar. A voz de Deus não é a mesma voz que ele ouvia antes. Não tem mais o mesmo peso e o mesmo valor. O altar, que é o culto, já está negligenciado. Já não tem mais a mesma importância para ele. Então, a cegueira espiritual vem primeiro e agora a cegueira física. A medicina fala isso. Que muitas doenças físicas que a gente tem é reflexo de doenças emocionais. Não é, pastora, que entende? Às vezes a gente põe tanta tristeza, a imunidade é baixa, a gente desenvolve doenças. E é muito interessante como a Bíblia mostra, também com o apóstolo Paulo, a cegueira física com a cegueira espiritual. Lembra que Paulo cai na estrada do Damasco, cego? Quando Jesus aparece para ele. E aí a gente vê que ele já estava cego espiritualmente, agora ele estava cego fisicamente. Aí quando ele vai na casa lá do homem que Deus manda ele ir, e chega lá, ele ouve o evangelho, ele se converte a Jesus, o que acontece? A primeira coisa que abre, os olhos, as escamas caem, ele começa a enxergar de novo. Então é muito interessante o que está acontecendo com Eli, a mesma coisa. Ele já está cego espiritualmente, agora ele vai ficar cego fisicamente. E é bem didático, né, a forma que Deus está falando aqui. E aí a gente começa a observar a cadeia de coisas que vai acontecer na vida desse homem, as consequências que vão acontecer na vida dele, por causa dele ter negligenciado o culto dele, o altar. Então a gente vai ver que ele negligencia o altar, a família dele é afetada, o país é afetado, e a gente vai vendo que isso é uma coisa sutil e devagar. Não é de uma vez, mas Deus vai falando, Deus vai falando, Deus vai falando. E aí vai ignorando, vai se fechando os olhos, fechando os ouvidos. E aí começa a vir as consequências. Então, ele se importa mais do que com os filhos do que com Deus. Ele nem se importa mais com a vida dele e nem se importa mais com a vida de ninguém. E aí a gente para pensar, quando que nasceu esse problema no coração de Eli? Onde será que começou isso? Por que será que aconteceu isso? Gente, um homem de Deus. Um homem que criou Samuelzinho ali. O homem que orou pela Ana e profetizou que a Ana ia ter o filho. O sumo sacerdote escolhido por Deus. E aí a gente percebe que duas coisas acontecem. Primeiro, a familiarização com o sagrado. Ele está muito tempo envolvido com as coisas sagradas, ele está muito familiarizado com as coisas de Deus. Chega uma hora, de tanta familiaridade com as coisas de Deus, começa a achar que ele é Deus. Que ele pode fazer o que quiser. Está muito familiarizado, ele se acostumou com uma coisa que não tem como se acostumar, porque diante de Deus a gente vê um assombro. Um assombro. Ele é muito poderoso, ele é muito majestoso, ele é muito glorioso. Diante de Deus, quando a nossa visão tá limpa, quando a gente está muito pertinho dele, a gente fica assombrado, ele é muito poderoso. E esse homem já não está mais, ele está tão familiarizado que ele não se assombra mais. Ele fala, tá bom, faz o que ele quer. Primeiro problema, a familiarização com o sagrado. Segundo problema, a arrogância de ter uma função de liderança. O fato deles serem líderes, o fato das pessoas virem até ele, trazendo oferta, e eles serem os mediadores, começa a nascer uma arrogância, um orgulho no coração, achando que talvez aquelas ofertas, aquela honra é para eles. Eles se acham no direito de transar, de ter relação sexual com as mulheres que vinham trazer oferta para Deus. O culto é para Deus. A adoração era para Deus. As ofertas eram para Deus. Eles estavam comendo as carnes, eles estavam distorcendo, deturpando, manchando as coisas que não eram para eles, eram para Deus. Eles estavam se sentindo dono das coisas que eram de Deus. Sabe o que eles chegaram a fazer? E aí foi a ruína deles de vez. Teve uma guerra, Israel começou a perder a guerra, Israel começou a morrer na guerra. Eles pegaram a arca da aliança que ficava dentro do lado do tabernáculo, que representa a presença de Deus, e eles levaram para o meio da guerra, como se Deus fosse um amuleto de sorte, como se eles dissessem assim, eu determino, Deus, faz isso. Eles levaram a arca dizendo, agora Deus está aqui na arca, nós vamos ganhar as guerras. Sabe o que Deus fez? Deus respondeu, vocês não determinam nada, quem determina sou eu. Eles perderam a guerra,
Eles morreram todos. Hófni e Finéias foram assassinados, os filhos de Eli. E quando a notícia... E os filisteus roubaram a Arca da Aliança, que é a coisa mais grave para um judeu, é isso. Até hoje eles tentam encontrar. Porque a presença de Deus estava ali. Então a notícia chega lá para o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, que já não está mais nem se importando muito com a vida dele, nem com a vida de ninguém, a Bíblia diz que ele estava extremamente obeso, sentado numa cadeira, idoso, e quando chega a notícia dizendo assim, olha, seus filhos morreram, Israel foi todo assassinado, aniquilado, e ainda roubaram a arca. Na mesma hora, ele caiu, e por estar obeso demais, ele quebrou o pescoço e morreu. Na mesma hora, a nora dele, a mulher do Hófni, de Finéias, ela estava grávida. E ela começou, de tanto desespero que foi essa notícia para ela, da arca. Ela nem se importou que o marido morreu tanto quanto a arca. Quando ela ouviu, a arca foi roubada, ela começou a ter contração de parto. O nenê dela nasceu com ela em pé, curvada. As parteiras começam a falar para ela, calma, calma, o seu neném está nascendo. Ela fala assim, dá o nome dele de Icabô, que significa, a glória de Deus se foi. E ela morre. E esse filho sobrevive, sem pai, sem vô, sem mãe, sem tio, sem ninguém. E aí, começa a vir esse monte de consequência na vida deles, por causa de uma falha no altar. Eu acordei escutando a voz de Deus falando comigo assim, de madrugada. Quem falha no altar, falha na vida. Aí eu falei, Senhor, o que você está falando, Senhor? Quem falha no altar, falha na vida. E eu lembrei, eu tinha um professor Ziel Machado, que falava sempre isso. E eu comecei a pedir perdão para Deus e falei, Senhor, eu entendi. Muitas coisas na minha vida eu ainda não estou vivendo. Muitas coisas eu estou sofrendo. Porque estou falhando no altar, na minha comunhão contigo. E a consequência de quem falha no altar é falhar na vida. E para a gente entender o altar hoje, no Novo Testamento, o altar hoje continua sendo um lugar de reconciliação. O altar hoje continua sendo um lugar de comunhão. O altar hoje continua sendo um lugar de perdão. O altar hoje, meus irmãos, continua sendo o encontro do profano com o sagrado. Mas tem uma diferença. O altar agora é a gente. Não é mais um lugar cheio de pedra com fogo. Você não tem mais que trazer bicho para matar. Não tem mais a figura de uma família específica que vai queimar o seu animal, colocar garfo, tirar garfo. Quem administra o altar, esses encontros, as reconciliações, a comunhão, quem opera tudo isso somos nós, junto com o Espírito Santo. Agora é individual. Nós podemos até prestar culto coletivo aqui. Só que na nossa casa, cada um tem um altar a prestar conta diante de Deus. O nosso sumo sacerdote, o sacerdote supremo, aquele que veio da ordem de Melquisedeque, que é rei e sacerdote ao mesmo tempo, que é Jesus Cristo, ele rasgou o véu e ele se fez sacerdote por nós, de tal maneira que nós agora temos acesso a esse Deus, esse encontro, essa entrega agora é feita pessoalmente dentro de cada um de nós. E Pedro vai dizer na primeira carta dele, que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós agora recebemos esse título de sacerdotes reais. Diante de Deus, Jesus é o nosso mediador, mas diante do mundo nós carregamos uma missão que é apresentar Deus para o mundo e apresentar o mundo para Deus. Essa é a nova identidade que nós recebemos, povo santo, separado. Propriedade exclusiva, comprado pelo sangue de Jesus. E sacerdócio real, alguém que tem missão na terra. Para quê? Pedro vai dizer, para mostrar as virtudes para o mundo daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O altar é o nosso interior. O sacerdote supremo nos fez altares diante de Deus. Não tem mais animal, não tem mais gordura de uma carne de verdade, mas esse culto agora acontece diariamente na nossa intimidade agora, pessoal, com Deus. E agora não tem mais como a gente pôr culpa em ninguém. Não tem mais como a gente terceirizar a responsa. Porque agora nós somos altares.
Nós somos aqueles que carregam a presença simplesmente do Espírito vivo de Deus. Aleluia. Isso significa que a nossa vida na terra, o que a gente faz no altar, a nossa comunhão com Deus, o nosso altar, vai afetar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja e as pessoas que estão ao nosso redor. Isso continua acontecendo. O meu altar, a forma como eu cultuo a Deus, a forma como eu tenho a minha relação, a minha intimidade com Deus, afeta totalmente a minha vida. Afeta a vida da minha família, afeta a vida da minha igreja. Se eu estou vivendo uma vida de intimidade com Ele, eu vou ouvir a sua direção, eu vou obedecer, eu vou ter uma vida. Mas se eu não ouço a voz dele, se eu ouço e desobedeço, a minha vida vai para outro caminho. Os meus filhos são afetados, a minha igreja é afetada, os meus amigos são afetados. Romanos 12, Paulo vai dizer que agora o nosso próprio corpo deve ser oferecido como oferta viva ao Senhor. 1 Coríntios vai dizer que o nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. O culto é aqui dentro. E como diz o pastor Zé Machado, quem falha no altar, e quando eu digo altar, gente, estou dizendo no culto pessoal de cada um, tá bom? Quem falha no altar, falha na vida. Temos vários exemplos de pessoas que falharam no altar e em seguida você vai ver as consequências na sua vida. Caim e Abel ofereceram no altar de Deus, cada um a sua oferta. A Bíblia diz que Abel separou as primícias. O que é primícias? Melhor parte. Melhor parte, primeira parte. Abel pegou as primícias e ofereceu a Deus. E Caim ofereceu para Deus. Não fala que foi as primícias. Ele não deu a melhor parte. E aí Deus fala para Abel, a sua oferta eu recebi. Mas a do outro, eu não recebi. O que Caim faz quando ele ouve isso de Deus? Ele assassina o irmão dele de inveja. Por quê? Primeiro ele falhou no altar. O culto dele não foi agradável, ele deu resto para Deus. Ele não deu primícias. Quando ele falha no altar, ele falha na vida. O que acontece com o rei Saul? O profeta não chega para fazer a oferta ali no altar. Ele não podia fazer porque ele não era sacerdote. Ele mete a mão lá e faz o sacrifício. O profeta Samuel chega na mesma hora. Esse aqui, que é pequenininho, já está grande. Ele chega lá para o rei Saul e fala, nesse momento você acaba de perder o seu trono. Deus escolheu um outro rei já, que é obediente a ele. Ele errou no altar. Agora você vai ver a consequência na vida dele. Não ouviu a voz de Deus, negligenciou o culto. Negligenciou a obediência. Relativizou a ordem de Deus. A consequência vem na vida. Então, o que fica para nós refletirmos hoje aqui, e a gente já vai chegar na parte da graça que Deus tem para nós. A gente fazer uma reflexão de como é que está o nosso altar. Como é que está o nosso altar de tudo que nós damos para Deus? Será que nós estamos dando a melhor parte? Ou será que a gente está comendo as gorduras? Quando eu entrego um tempo para Deus de oração, eu entrego para Ele o melhor tempo, o tempo que eu estou melhor da cabeça, que eu estou melhor de concentração. Eu dou para Ele a melhor parte do meu tempo de oração? Ou eu estou pegando o melhor tempo, a gordura para mim, e deixando o melhor tempo para os meus prazeres, para satisfazer a minha carne, e dou o resto que sobra para Deus? Como é que está o nosso altar? Muitas vezes a gente ouve muitas vozes, o tempo todo a gente ouve vozes. E a gente vai seguindo a ordem do chefe, a ordem do patrão. Eu tenho 3 empregos, eu escuto ordem o dia inteiro. É de um, é do outro, eu tenho e-mail de um, do outro. E eu vou administrando o tempo ali. É muita gente dando ordem. E eu escuto e eu obedeço aquele que tem mais prioridade. Onde será que está a voz de Deus? Será que eu dou a primícia para Ele? Será que quando a voz dele fala eu paro tudo e é tudo e o que ele fala é absoluto? Ou será que primeiro eu tenho que ouvir as outras vozes e depois quando sobrar um tempinho na hora que eu deito, eu vou ouvir a voz de Deus? É fácil a gente condenar Hófini e Finéias que pegava a parte que era de Deus, mas é bem fácil a gente se distrair e não perceber que a gente faz a mesma coisa quando a gente entrega o resto das coisas para Deus e não a primícia, a melhor parte para Ele.
Nós falamos no telefone, a gente vai nas redes sociais, a gente liga para um, liga para outro. Que hora que a gente liga para Deus? Quando alguém manda uma ameaça, a gente se treme de medo. Quando alguém tem inveja, a gente sai de perto. A gente se importa, a gente paralisa. Às vezes a gente até deixa de avançar com um sonho que a gente tem por causa de uma crítica de uma pessoa. Nosso coração se aterroriza, a gente fica com medo, a gente deixa de fazer o que a gente quer fazer por causa de uma crítica. E quando Deus fala, a voz dele tem peso assim? Quando Deus fala, a gente para tudo, a gente desiste quando ele manda desistir, a gente avança quando ele manda avançar. Que peso tem a voz de Deus? Será que ela é a voz absoluta? Que primeiro a minha obediência é para ele, o meu melhor tempo de qualidade é para ele, a melhor adoração é para ele? Ou será que eu estou comendo as gorduras e estou dando para ele o que sobra? Como é que a gente sabe disso? Se o nosso altar está precisando ser restaurado hoje aqui. Porque um sinal que acontece com a gente de um altar deficiente é a cegueira. É a gente começar a já não mais ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que era raro a voz de Deus. Não tinha mais visões e revelações. Quando começa a ficar escasso, quando a gente não ouve mais, quando as profecias e as promessas que Deus fazia com a gente pessoalmente ficou lá no passado, quando eu tenho que lembrar de coisas de 4, 5 anos atrás para lembrar que Deus falava comigo, e não hoje de manhã ou ontem, significa que o altar está cheio de rachaduras e precisa ser restaurado, porque Deus tem palavra todos os dias para a nossa vida. Deus tem água viva, água nova, pão fresco, todos os dias para a nossa alma. Deus tem palavra de vida eterna todos os dias para a nossa vida. Deus tem renovo todos os dias para nós. Deus tem encorajamento todos os dias para a nossa vida. Deus tem correção todo dia para a nossa vida. Todo dia tem fogo do Espírito para a nossa vida. A gente só não percebe isso quando a gente começa a roubar aquilo que é dele e dar para outras pessoas ou comer a parte que era dele. A gente começa a perder a visão, começa a não ouvir mais a voz, a não sentir mais a presença, não tem mais nada. Até que o temor se vai. E aí então, é só uma questão de tempo. E a gente vai ver a nossa vida contar isso. As nossas emoções começam a contar quando o altar está rachado. É angústia, é ansiedade excessiva, é tristeza, é preocupação, é medo, é tudo excessivo. Porque quando a gente falha no altar, a gente falha na vida. As nossas emoções começam a contar. Coisas que a gente não tinha medo, começa a ter medo. Coisas que a gente acreditava, não acredita mais. A pessoa que era para evangelizar passou, não consegui falar, fiquei com 1000 pensamentos, pensei, mas se não falei. As emoções revelam. A vida dos filhos revela. O casamento revela. As finanças revelam também. Comecei a comer a gordura que era de Deus, não dou mais nada na obra do Senhor. Não abençoo mais a casa do Senhor, o lugar onde sai palavra para as pessoas, não dou mais, porque tem culto online, está dando conta de pagar as despesas. Todas as gorduras que a gente vai pegando para nós, o altar vai sendo rachado. E a nossa vida vai contando isso. As consequências que a gente vai vivendo, as insatisfações da alma. Alguém que está com o altar rachado, alguém que já não tem mais intimidade com Deus, é alguém insatisfeito. Não consegue mais ter alegria, não consegue mais ter prazer na vida. Nada está bom, nada está bom, nada está bom, nada é suficiente. Vou comprar isso melhor. E não adiantou, não vou melhorar esse outro. Não, mas agora eu vou trocar de carro. Não, agora isso aqui eu vou precisar. Eu vou trocar a minha aparência que está feia. E aquele saco sem fundo, que nunca tem satisfação, nunca foi por essas coisas a satisfação. Isso tudo, essa insatisfação, aquilo que nada é suficiente, é reflexo de alguém que está falhando no altar. A família de Eli não cuidou bem do altar e a vida deles foi ladeira abaixo. Mas eles morreram
E a obra de Deus faliu? Fechou o tabernáculo? Não. Deus levantou uma criança com coração obediente. O Samuel da Ana. O Samuel da Ana, ele está lá vestido de vestes sacerdotais. Ele vai ser o maior juiz por um período mais longo na história de Israel. Juiz, sacerdote e profeta. Ele acumula 3 funções em uma só pessoa. Porque Deus não precisa de diploma e de capacidade nossa. Ele precisa de obediência, de alguém que leva o altar a sério, de alguém que tem calibre, é alguém que olha para o altar e fala, isso aqui é sério para o meu Deus. E ele leva o altar a sério. Deus chama o Samuel. A gente vê a graça nisso aqui tudo. Se você ouviu essa história e pensou, meu Deus, que história triste. Que pesado o que Deus fez ali. Esse texto é pura graça, meus irmãos. Pura graça. Porque quando Deus fala uma, quando Deus fala 2, quando Deus manda profeta, quando Deus levanta criança para ter sonho e falar, mãe, pai, tive um sonho essa noite. Quando Deus insiste, isso significa amor. Ele diz, eu corrijo aqueles que eu amo. Correção é amor, amor, amor. Sabe o que é terrível? Terrível não é Deus corrigir a gente. Terrível é Deus parar de falar com a gente. Terrível é Deus silenciar. Terrível é Deus virar a face a nosso contrário. Isso é terrível, isso é desesperador. Mas quando Ele está falando, quando Ele está insistindo, quando Ele está chamando, isso é graça, favor não merecido, isso é amor. E o Antigo Testamento está cheio de graça, correção é graça. E hoje, meus irmãos, todos os dias, Deus nos chama. E nessa noite Ele está nos chamando para restaurar o nosso altar. Ele quer nessa noite limpar o nosso altar. Ele quer nessa noite nos ensinar a entregar para Ele as primícias, a melhor parte. Não é porque Ele precisa de nada que é nosso. Ele não precisa do nosso dom, do nosso talento, nem do nosso amor. Ele é absoluto e pleno nele. Mas é porque Ele ama tanto a gente. E Ele sabe que não existe satisfação plena para a sua vida e para a minha vida se não for com o altar arrumado na presença dEle. Ele sabe que você vai gastar a maior grana e você não vai achar em nenhum lugar para comprar alegria, paz. Sabe por quê? Porque quem fabrica isso é o Espírito Santo. A Bíblia diz que isso é fruto do Espírito. Ele não está, um Deus mimado, eu quero você aqui orando todo dia às 5 da manhã porque eu preciso da sua primícia. Não! Ele quer que a gente vá para esse lugar de primícia com Ele porque Ele quer te dar. Ele quer te ver feliz e Ele sabe que tudo que você tem de ideia de felicidade é falsa felicidade. Ele fabrica o ser humano e Ele fabrica tudo que o ser humano precisa. O fabricante do carro, da marca do carro, não faz todas as peças do carro? Tudo. Aí quebra uma peça, você vai lá no fabricante e compra a peça. O nosso fabricante, que é Deus, o nosso Criador, Ele sabe tudo que a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo precisa. E Ele fabrica. É fruto do Espírito Santo paz, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade, benignidade, bondade, lealdade. Tudo isso é fabricado pelo Espírito Santo, mas Ele fabrica quando a gente vai lá no altar e diz, eis-me aqui, tem uma coparticipação nossa com o Espírito Santo. Nós somos o altar de Deus. E nós temos um Deus grandioso demais para contemplar. E para finalizar, eu quero te lembrar um pouquinho de quem é esse nosso Deus. Para que você tenha um incentivo a contemplar, a ter o seu altar hoje restaurado. Porque quando essa igreja tiver pessoas que entenderam essa mensagem e começar a ter o seu altar reconstruído com Deus,
Não vai ter que ter ninguém aqui com desfibrilador no domingo, precisando dar um choque para você ressuscitar espiritualmente. Já vai vir um monte de gente com o altar pegando fogo, com o Espírito Santo incendiando, e quando as nossas chamas começarem a se juntar nesse lugar, a região, o bairro, a cidade vai contemplar que Deus é especialista em restaurar altares quebrados. Que Ele tem poder para fazer de um monturo de pedras e de escombros algo lindo e maravilhoso. Deus é um artista especialista em... Como é que chama aquelas pecinhas que quebra tudo, pastor? E depois faz a arte? Mosaico. Lembrei. Mosaico é uma arte onde tem um monte de caco quebrado. O artista junta esses cacos e vira uma obra maravilhosa. O nosso Deus é especialista em construir mosaicos. Ele pega um monte de gente quebrada, Ele reconstrói e faz uma obra de arte linda ser apreciada pelo mundo. E eles podem ver que nós somos chamados, resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz. João está na ilha de Patmos. A irmã ministrou aqui no louvor e o Espírito Santo começou a confirmar a música que ela estava dançando aqui no meu coração. E quando ele estava ali na ilha de Patmos, ele tem uma visão. Ele vê um trono, ele vê a Trindade ali, João. Um trono, ele vê o Cordeiro e ele vê um fogo. Ali a gente vê Deus Pai, o Cordeiro Cristo e a gente vê o Espírito Santo. E João diz que tem em volta dele os 24 anciãos, todos com uma coroa. E todos os anjos adoram, adoram, adoram sem cessar. E de repente, aquela luz resplandece no trono. Aqueles anciãos começam a tirar as coroas e começam a se ajoelhar diante do trono. Começam a lançar suas coroas aos pés daquele que está sentado no trono. E eles dizem: digno é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Digno, 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 digno. Digno é o Senhor, digno para todo sempre, digno de louvor, digno de adoração, digno de um altar restaurado, digno de louvor, digno de amor, digno da nossa melhor parte, das primícias da nossa vida. Digno, digno, Ele é digno. Aqueles que estavam com coroas, quando olham aquele que está no trono, reconhecem que eles nem são dignos de usar coroa. Eles lançam as coroas aos pés daquele que está sentado e diz: digno é aquele que era, que é e que há de vir. Esse que está sentado no trono te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, te ama, me ama. Te ama profundamente. E Ele quer restaurar o altar da comunhão. Ele deseja restaurar aquilo que foi perdido. Essa palavra é puro amor e graça para as nossas vidas. Basta a gente ouvir e dizer: digno é o Senhor do que tiver de melhor em mim. E eu quero convidar os irmãos a orarem comigo nesse momento. Orar aquele que é digno da nossa melhor oração. Vamos ficar em pé? Enquanto eu preparava essa pregação, eu pensava naquele louvor: um altar de adoração seja sempre... Eu não sei cantar. Exaltado, Jesus. E eu chorava e falava: meu Deus... Nós temos um Deus tão grandioso para adorar. A nossa visão às vezes é tão turva que a gente nem adora como deveria. Por isso João cai com a boca no chão quando ele vê Jesus. A minha oração, igreja, é para que todos aqui nessa noite venham ter um assombro com a presença dele hoje aqui. Que ele venha te assombrar com a majestade, com a glória e com o poder dele hoje aqui. Fecha seus olhos e entrega a sua melhor porção, a sua melhor oração, o seu melhor louvor. Pai, diante de Ti estamos essa noite aqui, celebrando essa igreja, 16 anos aqui nesse lugar, e entregando a nossa vida para o Senhor mexer na base.
na base que é os nossos corações, de cada um que está aqui. Rico em graça e rico em misericórdia. Nós queremos ter o nosso altar restaurado essa noite aqui. Restaura a nossa comunhão. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes temos comido a gordura da carne. Temos tirado a melhor parte para nós mesmos. Para nos alimentar a nós mesmos. Perdoa, Senhor, porque temos negligenciado e entregado o resto para o Senhor. Quando na verdade tudo é teu. Tudo é para o Senhor. Ah, Senhor, onde o Senhor encontrar um coração aqui hoje, desejoso por se reconciliar contigo. Onde o Senhor encontrar alguém aqui hoje que já não sente mais o primeiro amor. Onde o Senhor encontrar alguém aqui hoje que já não ouve a sua voz. Que não mais te vê falando em sonhos. Se o Senhor encontrar alguém aqui hoje que só tem lembranças antigas, que o Senhor venha renovar essa noite aqui, dando novas visões, novos sonhos, novas palavras, renovo espiritual, alegria no coração, paz para te glorificar. Venha ser glorificado através dos nossos corações quebrantados e arrependidos diante de ti. Constrange-nos com a sua glória. Constrange-nos com a sua glória. Santo, nós declaramos que tu és santo. Declara aí no seu lugar, igreja. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia.